Amém. Irmãos, nós ouvimos umas músicas assim, não tem como ficar com o coração contrito, não é não? Não tem como. E eu fico pensando, né, quando a gente ouve uma melodia como esta, que fala da cruz, fala do Senhor Jesus, no dia em que nós nos encontrarmos com Ele, no dia em que nós estivermos lá na presença dEle, vai ser lindo demais, maravilhoso demais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui hoje compartilhar com os irmãos uma palavra que talvez seja quase que na dimensão, na perspectiva de um estudo, não é? Um estudo com uma certa limitação, porque não vai abranger o livro como um todo, mas eu quero convidar os irmãos para que possam abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, e nós vamos ler todo o capítulo de número 1 de Apocalipse, e vamos então meditar um pouco neste capítulo, a partir deste tema que eu compartilhei hoje pela manhã. Pegue a visão. 38 anos de ministério por completar no dia 24 de outubro, e tem coisas que vão ficam entranhadas na gente. Então, o meu professor de homilética foi o Jerry Key, que foi professor de uma boa parte dos pastores hoje na minha faixa de idade, um pouco mais novos, um pouco mais velhos. E ele fazia questão de, em toda a mensagem, dar um título. Tem que ter um título. E eu tenho esse hábito de poder, então, dar título às mensagens. Às vezes, a mensagem vem lendo um texto bíblico, às vezes numa questão de um outro livro, às vezes uma questão de uma experiência, uma conversa. A gente sempre fundamenta na Bíblia, mesmo que venha dessas situações, mas por vezes também vem a partir de uns temas que são dados. Mas esta mensagem vem a partir da reflexão na palavra. Neste livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que por vezes nós negligenciamos, porque nós achamos que é difícil. Não tem livro difícil na Bíblia, certo? Eu já falei, acho que em pouco tempo essa é a segunda mensagem no livro de Apocalipse. Então, não tem livro difícil. Podemos ter a mente clareada para podermos entender. Então, vamos entender um pouco do que Deus tem a nos dizer a partir deste primeiro capítulo de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Eu vou ler pausadamente, aí o irmão acompanha com a sua Bíblia, seu smartphone, tá? Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito de todos os mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro que você vê, e mande-o às 7 igrejas,
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pegue a visão, porque o texto começa dizendo revelação de Jesus Cristo, e aí é visão recebida do Senhor Jesus Cristo, que foi dada a João quando estava exilado na ilha de Patmos. Só para a gente poder, então, se contextualizar um pouco, eu me recordo que quando eu tinha talvez uns 17 anos, e aí então líderes de mocidade, e por algumas vezes pregando até na igreja, teve uma vez que eu preguei, e que um irmão que foi diácono aqui, o irmão diácono José Francisco, ele falou assim para mim: a sua palavra foi muito boa, mas você fala muita gíria, então você tem que tomar cuidado com a gíria. Até hoje, às vezes, eu tenho essa dificuldade, mas a gíria faz parte de uma língua que é viva, né? Que ela vai se atualizando, ela vai, certo? Uma coisa que vai surgindo. Então, pegue a visão, é uma gíria que tem um sentido de que, preste atenção, fica ligado, entenda. Então é nesse sentido que o título da mensagem, pegue a visão, para poder ficar atento, ficar ligado, né? E entender o que desta visão, que foi dada a João na ilha de Patmos, tem a ver comigo e tem a ver com você. Uma outra observação aqui é a definição da palavra visão. O que é visão? É uma palavra usada muito na questão da administração, de liderança. Você já deve ter ouvido a expressão assim, líder de visão. Ele tem visão, certo? A visão da empresa, a visão da igreja. Por falar nisso, você sabe qual é a visão da igreja? Está lembrado? Primeira Igreja Batista em Lins, uma igreja avivada para florescer onde está plantada. Então a visão é alguma coisa que primeiro encanta o nosso coração. Encanta o nosso coração. Então quando aqui Deus dá uma revelação e dá uma visão para João, para que ele transmita esta visão para 7 igrejas que estão na Ásia, é para poder encantar o coração deles. É para poder animar o coração deles. Então a visão tem a ver com isso, de alguma coisa que encanta o nosso coração. A definição que eu peguei no livro de administração fala que a visão é uma nítida imagem mental de um futuro desejável. Uma nítida imagem mental de um futuro desejável. Ou seja, é você aqui, eu aqui, olho para frente e projeto uma visão de onde eu gostaria de estar daqui a 10 anos. Já pensou nisso? Já pensou? Onde você gostaria de estar daqui a 10 anos? Muito embora o corte de realidade seja este, que o irmão Bira aqui colocou, que a morte pode atravessar na história da gente a qualquer momento, mas para quem confia no Senhor não é propriamente morte, porque não há morte, a Bíblia não fala de morte de crente.
A Bíblia fala, bem-aventurado, até no livro de Apocalipse, bem-aventurados os que desde agora dormem no Senhor. Então, morte tem a ver com fim da estrada, fim da jornada. A partir da nossa confiança no Senhor Jesus e da nossa vida entregue ao Senhor Jesus, a nossa vida não tem um fim, ela tem uma continuidade, amém? Ela tem uma continuidade. Bom, mas há um exercício então que é positivo de podermos fazer, que é de projetar, de colocar, onde é que você gostaria de estar daqui a 10 anos? O que você gostaria, qual é a realidade que você tem? Aí nos remete àquela frase do filme Alice no País das Maravilhas, que quem não tem uma definição de caminho, frente ali então vários caminhos apresentados, quem não tem definição de caminho, qualquer caminho serve. Se não tem uma definição de onde você gostaria de estar, então fica muito assim, solto, né? Pois bem, visão, portanto, é uma nítida imagem mental de um futuro desejável. João está exilado na ilha de Pátimos, e para uma pessoa exilada, o futuro, humanamente falando, não é bom. Não era bom. A situação, humanamente falando, não era boa. O livro de Apocalipse ele foi escrito ali 93, 96, depois de Cristo. Esta visão é dada para João dentro do contexto onde ele está exilado na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos ali, uma ilha dentro do contexto do mar Egeu, ela era para a época aquilo que ficou conhecido e que é até tema de filme, a penitenciária de Alcatraz. Já ouviu falar sobre ela? Tá? Construída em 1934 e foi fechada em 1963, uma penitenciária de segurança máxima lá nos Estados Unidos, onde aqueles presos mais perigosos eram colocados, eram ali jogados, e não havia possibilidade deles poderem sair de lá. Então aqui, Alcatraz está para a ilha de Pátimos, e quem está na ilha de Pátimos não é um malfeitor, não é um ladrão, não é? É um servo do Senhor. Ele está ali em Alcatraz do primeiro século, exilado. A ideia era poder então de tirar João do circuito como forma de impedir a progressão do Evangelho. A época é o domínio do Império Romano, e o imperador quem estava como imperador à época era Domiciano. Domiciano, me permito a expressão popular, era o cão chupando manga, né? Pior do que Nero, Ele foi um dos imperadores mais cruéis de Roma. Tácito, o historiador, ele falou que Domiciano era, por natureza, um homem que se entregava à violência. Por natureza, alguém que se entregava à violência. Ele era megalomaníaco e gostava de fazer um trocadilho do nome dele, Domiciano, com Dominus, que significa Senhor e Deus. Então ele queria ter esse reconhecimento, não é, de alguém que era venerado, adorado como Senhor e Deus. Quando nós vamos lá no livro de Atos, o Evangelho, depois de Pentecostes, começa a se espalhar, começa a crescer, começa a se propagar. Pedro é preso, e ele é colocado na prisão, e depois ele é solto sobre a seguinte condição, que ele não poderia falar nada mais de Jesus. Você está proibido de falar de Jesus. Frente então a esta colocação que é dada a Pedro, ele poderia, também humanamente falando, tudo bem, tranquilo, pode deixar. Mas ele responde o seguinte: mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. É ousadia espiritual. É ousadia que é fruto da ação do Espírito Santo. Dessa maneira, então, João e tantos outros mártires do início do século, eles vivendo sobre a ameaça de Domiciano, de Nero, de tantos outros imperadores e tantas outras situações, eles se negavam a reconhecer o imperador como Deus.
Porque há um só Senhor, há um só Salvador. É somente perante Ele que nós nos curvamos, é somente a Ele que nós adoramos. Amém? Só Cristo é digno de nossa adoração. Observemos que dentro daquela revolução que houve no céu, que a Bíblia não fala muito sobre ela, mas que dá ali alguns esclarecimentos, algumas pontuações, o que na verdade causou esta rebelião, em que levou Lúcifer a ser expulso do céu, o anjo de luz, com todos aqueles que estavam naquela rebelião, é porque Lúcifer, o que ele queria? A adoração que era dada a Deus, ele queria para ele. O louvor que era dado para Deus, ele então queria tomar para ele. E é todo este movimento que é feito ainda hoje. E é a representação de Domiciano dentro desse contexto. Eu quero ser reconhecido como Senhor e Deus, o louvor a mim. A mim. Domiciano, ele concluiu a obra do Coliseu. E aí você já deve ter visto algum filme. Eu me recordo que quando estive numa passagem rápida em Roma, e foi um city tour assim, que você estava no ônibus, dava aquelas paradas, nós paramos perto do Coliseu. E ali então o cara que dirigia a caravana passou um cortado comigo. Era a caravana de pastores da Nova Vida, eu era o pastor Batista no meio deles. E ele falava assim para Simone, olha, o pastor que dá mais dificuldade aqui é o pastor Batista. Porque chegou, por exemplo, lá no Coliseu, não podia entrar. Imagina, tá? Era para poder ver de longe. Eu saí assim, não deu para entrar, porque a fila era enorme. Mas de poder chegar perto. Aquela obra monumental. Esta obra não foi iniciada por Domiciano, mas foi concluída por ele. E foi bem usada por ele e pelos outros imperadores. Era o espetáculo, era o teatro ali no primeiro século, que era o quê? Escravos, tá? Cristãos, colocados no Coliseu, na arena, em que eles degladiavam, em que eles lutavam com as feras, em que o imperador se deliciava com isso. Se você já assistiu algum filme épico, já deve ter visto, né? Um que me vem à memória, que o imperador fazia lá o gesto assim, para poder deixar viver, e podia fazer assim, para poder matar. Então era o espetáculo que tinha ali, e muitos foram mortos no Coliseu, e Domiciano ele se alegrava, na verdade, com a morte daquelas pessoas, dos escravos, e a morte, então, de muitos cristãos. Domiciano levou muitos cristãos que ali não se colocavam como adorando a ele, ao império, mas levou esses homens presos. Hebreus capítulo 11, ele vai nos remeter não a esse tempo, mas ele vai nos remeter ao sofrimento de muitos mártires. Quando nós observamos, vamos fazer aqui uma leitura pontual, Hebreus capítulo 11, quando lá no final, no versículo 30, fala assim, pela fé, ruíram muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Agora, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados no meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram necessidade, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes,
pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então o autor do livro de Hebreus, ele já vai aqui, relata aqui, tantos servos do Senhor que padeceram por conta do Evangelho. Parece que a vida cristã hoje fica muito fácil, né? Parece que é muito fácil, parece que assim, é muito açúcar, muito glacê nessa questão da relação para com Deus, tá? Mas o que vai sustentar mesmo não é a gente poder procurar a perseguição, mas a gente manter a nossa convicção de fé a despeito da perseguição. O que acontece em momentos assim? O que acontece em momentos assim? Em momentos assim, são momentos quando se tem uma tribulação, uma aflição, que Deus vem ao nosso encontro com uma palavra de conforto, com uma palavra de consolo, com uma palavra de ânimo. Então, Apocalipse está dentro desse contexto, desse quadro, desse cenário, com João exilado. E aí Deus, então, frente a todo esse descontrole causado por Domiciano, toda essa perseguição, tudo isso que era colocado, em que ele colocava para ser reconhecido como Senhor, Deus vem e dá uma visão para João, uma visão de futuro. Tudo que nós precisamos na vida, quando nós estamos passando por momentos complicados e difíceis, é uma visão de futuro. É uma visão que nos remeta ao momento em que essa situação terá sido superada, que essa dificuldade terá sido vencida. É esta mensagem, no aspecto último, a mensagem do Evangelho, de superação. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de superação. Então, o Senhor Deus concedeu a João esta visão. E nesta visão que ele concede a João, ele ali se apresenta como aquele que é o soberano sobre todas as coisas. Observemos bem aqui. Versículo 4, Apocalipse 1. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa expressão, que era, que é e que há de vir, ela aparece algumas vezes aqui, pelo menos mais uma vez, e ela vai aparecer algumas vezes no livro de Apocalipse. Então, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Só aí já dá para você observar a mensagem de esperança dada para João, porque quem é que está ali é aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é imutável em amor, imutável em poder, imutável em sua soberania. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Aí fala, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então esta visão é dada a João frente à ameaça de Domiciano, para poder deixar claro a ele que Deus é aquele que é soberano, Deus é aquele que rege todas as coisas, Deus é aquele que está à frente de todas as coisas, não é? Deus sempre no controle de tudo. Nós precisamos ter esta convicção e convicção de fé da soberania de Deus. Deus como aquele que está acima de todas as situações, de todas as coisas, de todos aqueles que se levantam contra o próprio nome dele. Tem um cântico que eu gostaria, se fosse possível, nós cantássemos agora, que fala o seguinte, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. É dentro desse contexto
que a mensagem de Apocalipse ela é dada. Inclusive, quando nós folheamos aqui o texto de Apocalipse, nós vamos encontrar alguns momentos desses cânticos que eram entoados, em que justamente no contexto desses cânticos entoados, era exaltado o nome, o digno que é o Cordeiro, que foi morto, de receber a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o poder. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar, vamos entoar esse cântico, não é? Que o soberano sobre nós ainda hoje, e será sempre, é o Senhor Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vamos cantar bem forte, declarando o nosso reconhecimento em fé da soberania, do poder de Deus e a nossa dependência dEle. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Só a igreja, teu reino. Só a igreja, só a igreja. Teu reino é sempre eterno, glória e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez para terminar, só a igreja. Teu reino, adore. Uma salva de palmas, irmãos. Irmãos, podem se assentar. Esse é o sentido de Apocalipse. É João exilado na ilha de Patmos, mas cantando com os anjos, declarando com os anjos que o Senhor é Senhor, que Ele é soberano em todas as coisas, que os propósitos dEle não se abalam, que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Era esta visão que Deus dá para João, e que eu coloco aqui numa linguagem mais popular, dizendo para João: pega essa visão, João, pega essa visão, porque essa visão é que vai te sustentar, essa visão é que vai sustentar a minha igreja, essa visão é que vai fazer com que vocês possam enfrentar essa adversidade. Onde é que está o Império Romano hoje? Tantos impérios que já surgiram no mundo. Onde é que eles estão estabelecidos hoje? Com tanta perseguição ao Evangelho, onde que a igreja está hoje? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é vencedora porque ela é do Senhor Jesus Cristo. E essa visão que Deus passa para João, é a visão que ele deve assimilar. Pega a visão de que eu sou invencível, de que eu sou invencível, e que eu estou no meio de vocês, e que eu habito com vocês. O livro do Apocalipse é de muita simbologia, e nessa simbologia você não deve ficar preso à simbologia, mas tem tudo sentido, em especial para as pessoas daquela época. Entender essa simbologia tem o seu valor, mas a compreensão da mensagem não depende disso. Não depende disso. Então, aqui o texto bíblico vai falar a visão que Deus concede a João, em que João olha e vê 7 candeeiros. 7 candeeiros. E ele vê que há um anjo, e é o Senhor Jesus, que passeia pelos candeeiros. Então, no meio daquela tribulação, no meio daquela aflição, os 7 candeeiros, e aí o próprio texto vai dizer, se constituem nas 7 igrejas. As igrejas, e há quem diga que 7, referenciando a totalidade da igreja de Cristo. Então é o Senhor Jesus que passeia no seio da igreja. É o Senhor Jesus que habita entre nós. É Ele que está no meio da escuridão iluminando. É Ele, e o texto fala que de sua boca saía uma espada afiada, como que uma espada de 2 gumes. E a Bíblia diz e se define que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então esta presença de Deus com esta palavra, que é a palavra de Deus, a palavra que penetra no seu coração, a palavra que penetra no meu coração, a palavra que atinge o âmago daquilo que nós, por vezes, estamos passando, a palavra de Deus chega no lugar onde ninguém jamais pode chegar. Pega a visão. Segundo aspecto desta visão
que é dada então a João, é de uma mensagem que ele tem que transmitir para as igrejas. E aí, quando se coloca nesta ordem, não é? Que é dada, aqui apresentada a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia, é porque, segundo alguns intérpretes falam, que pela geografia, então ali, onde estava a ilha de Patmos, então Patmos está bem mais perto da Turquia, e ali então, dentro de um sentido que seria a região mais perto era Éfeso. Então começar por Éfeso, e para poder chegar até a última igreja. Mas nós podemos compreender isso de uma maneira também, e penso eu que é própria. Porque para cada igreja vão ter lá os elogios, vão ter as exortações, e acima de tudo, para cada igreja e para todas as igrejas, uma palavra de firmeza, de sustentar a fé. E nós então podemos observar que quando começa pela igreja de Éfeso, é para poder destacar, no meio de tanto ódio, de tanta violência, no meio de um mundo tão cheio de carnificina. Então era para poder destacar, no meio de toda essa realidade, algo que é uma necessidade ainda hoje, que é a importância do amor. Tudo começa, e tudo, não vou falar que termina, porque continua a partir de 1 Coríntios 13, com o amor. O apóstolo Paulo fala agora, pois permanece a fé, a esperança e o amor, mas a maior destas é o amor. Então, quando nós deste mundo partirmos, e se você daqui parte com a convicção de Jesus no seu coração, com a decisão da sua decisão ao lado dele, então você estará sendo levado e você estará sendo absorvido num reino de amor, num reino perfeito, porque é um reino de amor. Pega a visão, pega essa visão que tira a frieza do coração, pega essa visão que tira a indiferença do coração, pega essa visão para poder falar de um Deus que ama, que não coaduna com nossos erros. A Bíblia diz, em Pedro fala, que Deus corrige a todos aqueles que Ele ama. Por vezes, nós temos uma construção de Deus, uma imagem de Deus, castigando o ímpio. Lá no Velho Testamento fala que Deus não se alegra na morte do ímpio. Então o ímpio, já por si só, já colhe os frutos das suas inconsequências. Não é Deus que vai ficar castigando. Porque o que Deus quer com uma pessoa que ainda não tem, é que ele se arrependa. É que ele venha ao reconhecimento da verdade. Mas para nós, que já passamos por esta porta e que adentramos nesse caminho estreito, então o Senhor Jesus, para que nós possamos perseverar, Ele nos exorta e Ele nos corrige em amor. Em amor. Então é nessa referência que as cartas são dadas. É o Senhor Jesus que passeia no meio da igreja. A igreja de Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. Nós somos de Jesus. Nós pertencemos a Jesus. A igreja não tem dono. A igreja não tem bandeira. A igreja não tem ideologia. A igreja tem uma mensagem. É a mensagem do Evangelho. Nós somos de Jesus. Eu, lá na minha infância, ouvia um cântico que cantava assim: eu sou de Jesus, aleluia. Nem um cântico, acho que é um hino do cantor cristão, né? Eu sou de Jesus, aleluia. E quando nós falamos de igreja, falamos então de nós, de mim, de você. É a presença do Senhor ao nosso lado em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as situações. É a presença do Senhor Jesus com o moribundo no leito do hospital, onde Ele afofa a cama. É a presença do Senhor Jesus com aquele que está inconsolado, que Ele oferece consolo. É a presença do Senhor Jesus com aquele que está desanimado, que reanima a vida dele. Então pega a visão, João. Eu estou aí entre você, você está exilado em Patmos, mas eu estou aqui em Patmos. Eu estou aqui em Patmos. Isso nos remete ao livro de Salmos, capítulo 139. Se eu tomar as asas da alva e subir até a extremidade dos céus, e se eu descer até a profundidade lá do abismo, mesmo ali o Senhor está,
em qualquer situação, em qualquer contexto. Pega a visão. Em qualquer situação, Deus está ao seu lado. Deus está ao nosso lado. Ele é Deus presente. Agora, passear no seio da igreja é a ação da soberania de Deus perante a igreja. Soberania de Deus perante as nossas vidas. A igreja não no aspecto de instituição. A igreja instituição responde a uma necessidade de legislação. Para que nós possamos existir, congregar, fazer o que nós fazemos, nós precisamos do respaldo da lei. E a lei diz que nós temos que ter, então, um estatuto, uma diretoria, né? Temos que ter uma normativa. Mas a igreja que a Bíblia fala, é a igreja que sou eu, que é você. A igreja que somos nós. E aí, observem bem, no versículo de número 17, tá? Aqui, João recebe esta visão, pega a visão, mas não é fácil poder receber uma visão tão impactante. E diz o texto que ao vê-lo, João, ele caiu aos pés como morto. A visão era tão impactante, caiu como morto. E ele pôs sobre mim a mão direita. Isso é os simbolismos significativos. Eu caí como morto. E ele pôs a mão direita sobre mim. Ele quem? Ele quem? Senhor Jesus. Senhor Jesus. É Ele que estende a mão. Lembra do episódio de Pedro? Quando Pedro viu o Senhor Jesus andando sobre as águas, naquela tempestade que eles estavam enfrentando no mar da Galileia. E aí então, quando Jesus acalma a tempestade, Pedro fala assim, permita-me que eu vá ter contigo. E o Senhor Jesus então assim deu a esta permissão, e Pedro começou a andar sobre as águas, mas daqui a pouco então ele se assustou e começou a afundar. A gente critica Pedro porque ele assustou e começou a afundar, mas se isso aqui fosse comparado a uma grande embarcação, eu não sei quantos de nós teria coragem de poder falar que era para andar sobre as águas. Eu não sei se eu teria essa coragem. Mas Pedro teve. Ele passou por uma experiência que tenha sido muito breve, mas maravilhosa. Mas o fato é que o texto, entendo, nesse episódio da história de Pedro, tem muito sentido, é que quando ele começou a afundar, ele fez aquela oração que é a oração mais breve, a oração mais direta. Ele falou, Senhor, salva-me. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão. Jesus é aquele que tem a mão estendida para cada um de nós. Jesus é aquele que quando eu caio, quando você cai, Ele está com as mãos estendidas para que possamos nos reerguer. Jesus é aquele que nos sustenta. E aí então, imagina isso. Imagina coloque-se no lugar de João. Você sentindo a mão de Jesus sobre o seu ombro. Hoje nós sentimos a mão do Senhor Jesus no toque do Espírito Santo. Jesus tocando em você. Essa experiência que não tem como ser descrita. Que é difícil de poder ser verbalizada. Mas que ela é muito profunda e sentida por cada um. Jesus colocando a mão sobre o ombro. Jesus está colocando a mão sobre o seu ombro. Jesus está colocando a mão sobre você. E as palavras ditas foram as seguintes, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte, e tenho as chaves do inferno. Então, pega a visão, reconheça quem eu sou. Eu sou o primeiro, eu sou o último. O que isso significa? Que não tem outro. Não tem outro, é só Jesus. Não há outra possibilidade, não há outra alternativa. Em termos de salvação, em termos de vida eterna, em termos de qualidade de vida, só através do Senhor Jesus. Eu sou o primeiro e eu sou o último, aquele que vive. Então, esta também é uma expressão que vai aparecer no livro de Apocalipse em algumas vezes. Era necessário que João pegasse a visão de um Deus vivo. Nós não servimos um Deus morto, gente.
Nós não cultuamos um Deus que não tem mais ação. O que diferencia o cristianismo de todas as religiões não é para poder falar que é melhor, não é isso. É porque naquele túmulo, desde que foi o fundador da igreja, está dito, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Não há outra realidade assim. Não há outra compreensão. Então, é esta palavra que é dita, não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. A morte não conteve o Senhor Jesus. E a morte não há de nos conter. Né? E diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. A soberania de Deus, o poder de Deus pega a visão sobre todas as coisas. Até sobre o inimigo de nossas almas. Quando o diabo vai para poder infligir sofrimento sobre Jó, ele assim só pode fazer com a permissão de Deus. É Deus que diz que ele pode, e é Deus que dá o limite. Aí a gente fica especulando, por que Deus permitiu, por que essa coisa toda, não é? Mas é como diz o texto bíblico, como que pode o oleiro, o vaso, questionar o oleiro? Deus é soberano, ele sabe de tudo. Quando nós lemos a história de Jó, nós podemos ler do início ao fim e podemos contemplar o fim da história, mas observe Jó enfrentando essa história. E sabe como que Jó enfrentou essa história? E sabe como que ele superou todas as adversidades na sua história? A partir de uma declaração que é dada. Aparece no meio do livro de Jó, quando ele diz, eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Então a soberania de Deus, sobre todas as coisas. Por vezes, eu ouço crentes falando, não porque o diabo, não porque, é como que desse tanta trela para ele, é como se desse tanto ibope para ele, mas o texto aqui deixa claro, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno, eu tenho o poder sobre tudo e sobre todos. Pega a visão, pega essa visão. É dessa maneira então que João recebe esta mensagem que é dada, não tenha medo, desta expressão que aparece diversas vezes na Bíblia, e há quem diga 366 vezes, não tenha medo, não tenha medo. E aí escreve, pois, as coisas que você viu, e as que hão de acontecer depois destas coisas. Pega a visão, escrever, quando se escreve, se cria um documento, se cria alguma coisa que fica, se lavra uma escritura, se lavra alguma coisa que está registrado. Então, o que você recebeu, escreve, lavra, e nós só podemos hoje ter esse texto porque foi escrito. A Bíblia, enquanto inspirada por Deus, escreve, lavra. Isso nos remete ao valor da palavra e nos remete da convicção, da visão que Deus dá para cada um de nós. Pega a visão e guarda no teu coração. Pega a visão, escreve. Sabe, irmãos, alguém já disse, e aqui na igreja, Solange Santos já falou sobre isso, que tinha essa prática, a Simone, minha esposa também, de em momentos difíceis da vida, copiar textos da Bíblia, fica até um exercício. Copia numa letra garrafal, e naqueles lugares em que você mais transita na sua casa, você fixa um versículo. Então, por exemplo, você cola lá na porta do guarda-roupa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, esse eu acho que fica melhor para a porta da despensa. Põe na porta da despensa. Quando chegar lá para poder abrir e ver, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, coloca lá na porta do guarda-roupa, eu visto os lírios, não vou vestir a vocês. Então, essa visualização daquilo que a palavra diz, pega a visão. Pega a visão. Desta maneira, então, o Senhor dá a visão a João e fala que ele pudesse escrever, que ele pudesse, então, registrar. Nós temos isto a partir da palavra.
E essa visão é dada e é registrada, e a finalidade é que ele tenha conhecimento e que passe para a igreja das coisas que vão acontecer. Das coisas que vão acontecer. A gente não tem na Bíblia, e existem formas de entender o livro de Apocalipse, e eu aqui incentivo os irmãos a não perderem nenhuma mensagem do pastor Henrique Araújo, porque é um homem de Deus acima de tudo, e que tem um conhecimento da palavra de Deus, e vai esclarecer e vai abençoar muito a gente, né, com aquilo que ele há de trazer. Mas há algumas formas, no meu ponto de vista, equivocadas de poder entender Apocalipse, e o conjunto que pega Apocalipse, pega Daniel, pega o sermão profético, pega Tessalonicenses, faz um conjunto daquilo que se chama um estudo escatológico. Escatologia como sendo estudo das últimas coisas. E aí, nesse estudo das últimas coisas, começa então a poder botar o primeiro escatom, que é o primeiro tempo, o segundo, e vai, os escatons são as dispensações, colocando, e aí alguns têm essa construção de poder fazer como que a partir de uma escadinha, marcar a volta de Cristo. O que nós não temos na palavra, o que Jesus não deixou, o que a Bíblia não revela, é o dia da volta dele. Mas diz que ele vai voltar. No entanto, o que é dado para João, como visão, é o que haveria de acontecer. Quando a gente lê em Apocalipse, que fala da besta que levantou do mar, da besta que levantou da terra, do falso profeta, tem todo um contexto histórico aqui, de Roma, dos imperadores, né, dos conluios. A gente vê no mundo hoje os conluios. Então, tudo isso ali dado. E a gente entende que essa mensagem é colocada o seguinte: pois bem, de toda essa construção, olha só, tudo vai ser superado, e aí chega Apocalipse 20, Apocalipse 21, Apocalipse 22, para poder mostrar, pega a visão, João. Pega essa visão, que Domiciano está agindo com tamanha crueldade, que o império está se estabelecendo como sendo na soberania, mas eu vou mostrar o que vai acontecer. O que vai acontecer? O reino vai cair. E o meu reino vai prevalecer. É esta a essência da mensagem para cada um de nós hoje. Dentro deste aspecto das voltas que o mundo dá, disso que não é meramente uma repetição, é uma forma daquilo que se repete, mas ao tempo que se repete, se avança. Então é dada a visão para João, para que você saiba o que vai acontecer. Meus queridos e meus amados irmãos, nós não podemos andar na vida como se fosse um passeio no parque. Não é para andar preocupado, não é para andar ansioso, está tudo dominado, está tudo garantido pelo Senhor Jesus, mas não é um passeio no parque. Mas não é um passeio no parque. A visão é dada a João das coisas que hão de acontecer. E a palavra registra. E Deus, e a visão diz: este é o mistério das estrelas que você viu na mão direita, e reforça isso dada à igreja. A visão é dada para a igreja. A visão é dada para mim. A visão é dada para você. O incrédulo não tem esta visão. Uma pessoa que ainda não teve uma experiência com Cristo não tem essa visão. Existem pessoas não cristãs que conhecem a Bíblia, em termos de manuseio, melhor do que muitos de nós. Elas têm, assim, sabe, historicamente, o próprio saudoso Jô Soares, em seus programas, em alguns momentos que ele colocava, era um conhecimento que ele tinha da Bíblia. Mas é possível ter um conhecimento da Bíblia, histórico da Bíblia, não é? Essas coisas, mas sem ter o conhecimento da essência da palavra. Então a palavra, a visão é dada para a igreja. A igreja que sou eu, a igreja que somos nós, não pode viver alienada, porque tem uma visão dada. E essa visão que é dada para a igreja, é uma visão que a igreja deve receber, que a igreja deve aceitar. É uma visão, e no caso aqui das 7 igrejas, a partir daquilo que é dado como sendo a exortação, como elogio, para poder se posicionar em relação à volta do Senhor Jesus. No Velho Testamento,
A mensagem dada é: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Esta mensagem, que ela atravessa os anos e os séculos, e que por vezes pode causar algum temor, mas não é para causar temor. Imagine que você tem um filho que mora em um país distante. Imagina que você programa uma viagem para encontrar com seu filho que mora na Europa, que mora no continente asiático. E não é uma viagem daqui para lá que você pega a passagem hoje e vai. Então você tem que programar a viagem. E aí você programa essa viagem para o ano que vem. Aí você programa a viagem, você compra a passagem de avião, com um ano de antecedência. Você paga, você se prepara. Na medida em que se aproxima o dia da viagem, você vai ficar assustado ou você vai ficar feliz? Você vai ter a alegria que eu estou indo para encontrar o meu filho, ou você vai ficar com pesar? Quando a Bíblia fala, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, quando a Bíblia dá a visão da volta de Cristo, é para que nós possamos ter esta dimensão da alegria deste encontro, da alegria deste momento em que nós estaremos com Ele. A mensagem é dada para a igreja. Esta mensagem que é dada para a igreja não deve ficar restrita à igreja. É a mensagem que a igreja tem a responsabilidade de passar. É a mensagem que a igreja tem a responsabilidade de anunciar. É a mensagem que a igreja tem a responsabilidade de proclamar. É isto. É esta visão de nós recebermos e de nós passarmos. Passarmos com leveza, passarmos com beleza e passarmos, acima de tudo, com a unção do Espírito Santo. Que nesta semana que nós estamos começando, Deus conceda a mim e a você a graça de nós abençoarmos uma vida que está sem esperança, uma pessoa que está desmotivada, alguém que está lá acamado. Que Deus nos dê a graça de nos colocar ao lado, de colocar pessoas ao nosso lado, que nós possamos estar para poder abençoar, para poder liberar uma palavra, para poder compartilhar uma visão. Meus queridos e meus amados irmãos, este entendimento que eu tenho, portanto, desta mensagem do Apocalipse como todo, extraído aqui deste primeiro capítulo, revelação de Jesus Cristo, visão que é dada, que compartilha com João, para compartilhar com as igrejas, para que nós possamos pegar a visão. João viveu num tempo muito adverso. Nós não estamos num tempo tão adverso como que João estava vivendo. Nós não sabemos os desdobrados caminhos. O mundo está em convulsão. O mundo está em ebulição. A nossa geração, marcada foi pela pandemia da Covid. Não tem como. É antes e depois da Covid. A gente fala porque na Covid, eu converso com um colega porque na Covid, é antes e depois, marcou a gente. Esse negócio que veio que assustou a gente. Que ainda hoje a gente não tem tanta explicação por isso. É um fogo que deu na floresta que foi devastando. E nós estamos num outro aspecto de uma geração que está vivendo uma nova acomodação de terreno. Uma nova acomodação de terreno. As coisas estão, né, se você entende o que eu estou falando. As forças, né, elas estão se levantando, buscando a supremacia. Porque os reinos são assim. O Império Romano, durante séculos, foi aquele império inexpugnável, destruído pelos bárbaros. Outros impérios se levantaram no decorrer dos anos. A Alemanha se levantou com o império e perdeu. E os impérios se estabelecem, o que se age no mundo é o domínio desse império. E esse domínio de império, para poder ter esse domínio, o que tiver que fazer, se tiver que matar, vai matar. Se tiver que lançar bomba, vai lançar bomba. Porque o homem sem Cristo só tem uma visão assim de uma coisa que só olha para frente. Uma viseira. E nós estamos vivendo essa turbulência. Nós estamos olhando esse tremor de terreno
no aspecto social, no aspecto geopolítico. Então, essa mensagem de João, essa visão dada a João, ela tem toda a relevância para cada um de nós hoje, à luz do que nós estamos passando e à luz do que nós podemos vir a passar, à luz do que nós podemos vir a enfrentar. Então, esta mensagem tem propriedade para cada um de nós. Pega a visão para poder sustentar a sua fé no meio da turbulência. Pega a visão para poder saber de que homens se levantam, impérios se levantam, mas eu sou o soberano. Pega a visão e guarda no teu coração. Não perca isso. Pegue a visão e compartilhe com aqueles que estão carentes desta mensagem, que é a mensagem de esperança e do amor de Deus. Que nós possamos, então, assimilar o que Deus tem para cada um de nós, do Deus que é imutável, do Deus que é soberano, do Deus que tem as chaves da morte e do inferno, do Deus que tem uma mensagem de esperança para mim e para todos nós e para a igreja dele. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pega a visão. Olha para frente. Olha para Jesus. Hebreus capítulo 12 fala, deixando todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pega a visão. O apóstolo Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, e olhando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Pega a visão. O apóstolo Paulo também disse, se nós esperamos por Cristo somente nesta vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Pegue a visão. O Senhor Jesus Cristo disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pegue a visão. Sinta a presença do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, e por onde eu estou, eu voltarei, para que você esteja ali comigo também. Pega a visão. Com a visão da eternidade, com a visão dada da vitória que já foi alcançada pelo Senhor Jesus, nós somos estimulados na caminhada. Os problemas que você enfrenta, os problemas que eu enfrento, que nós passamos, nós só passamos. Nós só passamos. Porque na fé no Senhor Jesus, eles já estão vencidos. E eles já estão superados. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos conceda uma clareza, a partir de nós mesmos, não da Tua palavra, mas de nós, tiremos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ilumine o nosso mundo interior para tirar aquilo que nos impede, na nitidez da visão, da Tua presença, da Tua soberania. O Senhor que passeia, o Senhor que libera a palavra, o Senhor que domina sobre tudo, sobre todos. Ó Deus, o mundo é diferente lá de João, a realidade, ó Pai, é diferente, mas há semelhanças entre circunstâncias. Havia descontrole lá e há descontrole aqui. Havia, ó Pai, sede de poder lá e há sede de poder aqui. Ó Deus, insegurança lá, insegurança aqui. Senhor Deus, medo lá e medo aqui. Então esta palavra que o Senhor concedeu a João, esta visão, é uma visão para todos nós hoje, para a igreja hoje, para a minha vida hoje. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, aplique e aprofunde esta mensagem, esta realidade em cada um de nós. E se alguém, ó Pai, que ainda não se apropriou desta visão no sentido de entregar a vida ao Senhor Jesus, que assim o faça. Que assim o faça, e que nós possamos levar esta mensagem para aquelas pessoas que ao nosso lado estão e que precisam, ó Pai, de receber uma mensagem como esta, do Teu amor, da Tua graça, ó Deus, a mensagem de esperança, a mensagem de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a oração que eu te faço, é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé, irmãos, pega a visão, e com a visão vamos cantar. Vamos louvar ao Senhor, para nós que começamos cantando, sairmos daqui e irmos para a nossa casa cantando,
e durante a semana cantando e celebrando e tomando a visão da presença do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, cantemos. Vencendo vem Jesus, irmãos. E nós vamos vencer junto com Ele. Então vamos lá, uma luta. Adore o Senhor. Já refugie. Já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Está à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória! Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizados, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido vem Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno e amantíssimo Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho e as consolações sublimes e eternas do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre a Igreja de Cristo, aqui presente, representada e também espalhada por toda a face da terra. Quando o teu povo diz amém e amém. Deus abençoe.
boa noite, uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.